um dos primeiros atos como presidente da República, Lula revogou decretos que foram feitos durante o governo de Jair Bolsonaro. Uma das principais ações do petista, que era uma promessa, foi o decreto que reduz o acesso às armas e munições e também suspende o registro de novas armas de uso restrito de caçadores, atiradores e colecionadores. O decreto ainda suspende as autorizações de novos clubes de tiro até a edição de nova regulamentação. Para falar sobre esse assunto, que envolve o uso de armas no país, nós vamos conversar agora com os deputados federais Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, Ricardo Barros, do PP do Paraná, e o Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, ele que é também ex-vice-líder do governo de Jair Bolsonaro. Deputados, muito obrigada. Acho que é a primeira vez que eu falo com os três nesse ano, então feliz ano novo aos três. Boa tarde. Vou começar pelo deputado Sanderson, que é da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, um defensor do aumento de armas nas mãos dos cidadãos. E eu lhe pergunto, o presidente Lula quer reduzir a violência com menos armas e munições. O senhor cria uma avaliação sua desse caminho escolhido pelo presidente Lula? Boa tarde, amigos ouvintes da CNN. Cumprimento de forma especial meu amigo Ricardo Barros, nosso líder do governo Bolsonaro. Cumprimento também o deputado Quinalha e dizer que nós estamos muito atentos a esse chamado revogaço, que para nós não passa de uma estratégia, né, de um governo que está chegando e quer apresentar alguma coisa porque não tem nada para apresentar. E sabemos nós que qualquer tipo de revogação contrária à lei será derrubada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal. Por isso, já ontem apresentei um PDL sustando esse decreto que foi, na nossa visão, apresentado com o objetivo único de vingança, de represália, de revanchismo, porque, afinal de contas, nas primeiras horas de governo, apresentar um decreto contrário à lei, não teríamos outra coisa a fazer a não ser apresentar o PDL. E tenho certeza que a Câmara dos Deputados, que esse PDL será analisado pela nova legislatura, e a Câmara dos Deputados, bem mais à direita a partir de 2023, certamente aprovará esse PDL, botando por terra essa que nós classificamos como uma represália, uma ação, infelizmente, né, que tem aí o objetivo de vingança ou de uma represália ou de algo, não para trazer algo bom para a população brasileira, apenas porque foi uma medida lá atrás capitaneada pelo Bolsonaro, e agora o governo que entra achando que está fazendo grande coisa, está fazendo uma coisa muito ruim, que vai ser a primeira grande derrota do atual governo no Congresso Nacional. E, se me permitirem, só para concluir, nós aprovamos em 2019, o deputado Ricardo Barros estava lá, aprovamos em 2019, final de 2019, um projeto de lei que tratou exatamente sobre os CACs. Esse projeto está lá no Senado Federal, o relator é o senador Marcos Duval, e aquilo que nós aprovamos na Câmara é exatamente aquilo que Jair Bolsonaro havia autorizado no seu decreto. Então, quando o governo atual chega, né, numa ação revanchista e revoga aquele decreto que tinha sido baseado num projeto de lei aprovado pela Câmara, ele está também afrontando a Câmara dos Deputados e vai se dar muito mal por isso. Obrigada, deputado Sanderson. Sua imagem estava travando um pouco, mas a gente conseguiu entender aí, inclusive, que o senhor apresentou um projeto de decreto legislativo PDL, né? Que tenta pelo menos revogar essa decisão do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria ouvir agora o deputado Arlindo Quinalha como um contraponto, deputado, porque a tentativa, e eu acho que é uma concepção de uma forma de olhar o mundo, a gente pode dizer assim, a tentativa de governos progressistas, como é o governo do PT, é de que menos armas na rua,
menos violência, menos mortes. Então, eu queria que o senhor me dissesse agora, até em defesa dessa decisão agora de revogar o acesso, mais acesso às armas pelo cidadão, que foi permitido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois não. Bom, primeiro, Luciano, desejar a você também um feliz ano novo, cumprimentar o Ricardo Barros e também o Sanderson. Eu quero começar dizendo o seguinte: qualquer especialista, qualquer policial, ele sempre orientou de que as pessoas não devam reagir a assaltos. No Brasil, hoje, nós temos 59 mil assassinatos no ano de 2021 por intencionais. As mortes na guerra da Síria, no mesmo período, a diferença de 4 meses, dá 43 mil. E é uma questão de lógica. Quanto mais armas circulando, obviamente, a chance de haver violência aumentam. E tem casos dramáticos. Uma criança de 9 anos no interior, 8 ou 9 anos no interior de São Paulo, baleia o cunhado, que era do CAC, né? E deixou a arma, quando ele foi buscar os filhos e essa criança, no banco traseiro, e a criança inadvertidamente o matou. Dizer que é fácil manusear armas, não é. Em Brasília, também um outro praticante de que errou no manuseio e atirou no pé de uma criança em Brasília, e assim vai. Então, os acidentes, digamos, aumentaram. Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, em 2022, houve uma queda de 6,5% nas mortes violentas intencionais, das quais 76% foi por arma de fogo. Agora, quando nós comparamos 2020 com 2021, a mortandade violenta aumentou 24% exatamente depois dos decretos do presidente Bolsonaro. Ou seja, o presidente Lula, ele tem o poder, portanto, não há nenhuma ilegalidade, de revogar qualquer decreto do presidente anterior. Um decreto vale tanto quanto o outro. O fato do Bolsonaro ter decretado, supostamente se orientando por uma lei, esta lei, se fosse suficiente para usar armas, não precisaria do Bolsonaro fazer um decreto, pelo óbvio. Então, o presidente Lula, digamos, revogou o decreto e aí, de fato, tem uma concepção geral, que é exatamente, digamos, partir da experiência internacional, partindo da experiência brasileira, partindo da opinião dos especialistas, portanto, não tem nada a ver com direita e esquerda. É verdade que a direita se aproxima mais disto. Agora, nós vamos, então, criar a seguinte situação, hipoteticamente. Uma senhora vai levar os filhos na escola, vai falar, opa, eu vou voltar que eu esqueci a arma em casa, eu preciso prover meus filhos de segurança. Esse é o grande erro. O Estado falha, o Estado se omite ao proteger a população e aí joga a responsabilidade de forma irresponsável para que as pessoas, as famílias, usando armas, se protejam. Não, isso é uma covardia, na minha opinião. O Estado tem que prover segurança pública. Essa é a essência e, portanto, não cabe aos cidadãos digamos, entrar em guerra de trânsito, em guerra de vizinho, porque as vítimas são sempre as mesmas, são negros, são pobres, são jovens da periferia. Então, não há nenhuma experiência concreta que prove que melhoraria. Aliás, nos Estados Unidos, que a arma é totalmente liberada, de tempos em tempos há umas chacinas mais loucas. E no Brasil, nós não estamos livres de chacina de alguém que, digamos, completamente despreparado, até psicologicamente, tendo acesso em armas, mata muita gente. Deputado Ricardo Barros, agora eu gostaria de ouvi-lo. O senhor ouviu aí a proposta do deputado Sanderson de apresentar um PDL na Câmara, inclusive revendo essa decisão do governo Lula. E eu queria lhe ouvir, senhor, que lado o senhor vai cair nesse momento, né? Para que lado? Feliz Ano Novo.
Feliz ano novo para vocês, presidente Argentinalha, deputado Sanderson. Nós temos aí uma questão conceitual apenas, né? Aqui no Brasil, as pessoas têm muros e grades nas janelas. E lá nos Estados Unidos não tem cerca e não tem grade na janela. Por que as pessoas não se arriscam a invadir uma casa nos Estados Unidos? Porque sabem que o morador tem uma arma e pode matá-lo. Aqui no Brasil, o ministro Lewandowski fala em desarmar a população e desencarcerar os presos. O ministro Fachin proíbe a polícia de subir o morro. O Estado não provê a segurança para as pessoas, lamentavelmente. Deveria prover, como disse o nosso presidente da Câmara Argentinalha. Então, a estatística mostrou que mortes violentas diminuíram no último ano. Eu vou até dispensar a análise estatística dos últimos anos por causa da pandemia, porque ela mudou o comportamento da sociedade e, obviamente, as estatísticas todas ficaram prejudicadas. Mas eu penso que revogar acesso a armas, revogar incentivos fiscais, revogar a lei de educação especial, que foram feitas agora, essas revogações, não ajuda o ambiente. O presidente Lula precisa pacificar o Brasil. Ele precisa pacificar o Brasil. Temos parlamentares que querem até ajudar o governo, mas o seu eleitor não permite, está vigilante. Se ele votar com o governo, o eleitor vai para a rede social e periga até atacar o parlamentar no meio da rua, como sofreu aí o ministro Barroso, ataques no avião. Quem não consegue se articular com a sociedade sofre essa reação. O Supremo não pode impor às pessoas a confiança nas urnas e não pode impor às pessoas que não critiquem o Supremo. Ele precisa conquistar a confiança das pessoas. E aí, neste caso das armas, é a mesma coisa, né? É uma posição ideológica, né? Programática do PT e da direita. Mas temos que reconhecer que o porte de armas diminui a violência, porque o STJ agora diz que tentativa de homicídio não é mais crime. Quer dizer, se a pessoa invadir sua casa armado e não atirar em você, isso nem é crime. Então, veja como nós estamos num dilema da sociedade brasileira, né? Decisões do Supremo podem interpretar vazios da lei, mas não podem ler ao contrário do que o legislador escreveu. Então, tudo isso vai desembocar num grande desafio, presidente Nária e deputado Sanderson, que nossa legislatura, 57ª legislatura da Câmara dos Deputados, tem como tarefa para os próximos 4 anos. Acabar com o ativismo político judiciário. Não é possível o Supremo querer decidir tudo no Brasil. Nós votamos a lei de improbidade, eles suspendem. Nós votamos, tudo que a gente vota, eles suspendem. Como se nós não tivéssemos nenhum poder de raciocínio, de lógica, que nós não conhecêssemos a Constituição, que a gente não sabe o que está votando. Eu, presidente Arlindo, o convido para essa tarefa. Vamos acabar com esse ativismo político judiciário que levou o seu presidente Lula à cadeia, o nosso presidente Lula à cadeia, por exclusiva motivação política. Podem procurar na rede social. Cansei de falar, Lula só foi preso para tirá-lo da eleição. E isso é uma grande verdade, que o judiciário não gosta de ouvir. Mas eu não aguento mais ver as decisões do parlamento serem suspensas numa canetada por alguém que se acha agora o rei do Brasil. Deputados, até é importante a gente falar que o decreto não tira toda a possibilidade de aquisição de armas, né? Por exemplo, em alguns pontos fica proibido o transporte de arma municiada, a prática de tiro esportivo por menores de 18 anos, a redução de 6 para 3 a quantidade de armas para um cidadão comum, entre outras formas, né? Só para a gente traçar assim, com muita clareza do que a gente está falando. Eu queria falar de novo com o deputado Sanderson, queria pegar um
um caso icônico que é uma colega de vocês. Ontem nós noticiamos aqui de novo a deputada Carla Zambelli, que teve aí as armas apreendidas a mando do ministro Gilmar Mendes. Ontem ela teria que entregar as armas e ela entregou só uma das armas. E aí, pronto, conseguiram uma busca, apreensão, pegaram outras armas da deputada que não tinham sido reveladas. A deputada teve essa arma apreendida, as armas, porque ela teve uma atitude um tanto quanto questionável, vou ser bem respeitosa aqui na minha fala, tá? Em relação a um cidadão que discordava politicamente dela. Primeiro ela mentiu, disse que o cidadão empurrou ela, as imagens mostraram o contrário, e ela perseguiu esse cidadão com uma arma em punho. Eu pego esse caso icônico porque é algo que acontece. É algo que a gente está falando, é muito real. Acontece na noite, por exemplo, entre jovens depois de beberem. Acontece com adolescentes que pegam armas de pais e cometem alguns crimes. E por isso, muitas vezes, esse apelo anti-armamento ganha muita força entre a população. Ontem, na resposta da deputada, eu acho que ela teve uma resposta ainda mais infeliz, porque ela vai e fala de uma forma muito preconceituosa, que diz que o STF quer deixar as armas nas favelas, com os bandidos. Enfim, nem todo mundo que mora na favela é bandido, e a gente sabe muito disso. E tem muito bandido morando em condomínio super armado, inclusive com armamento ilegal. Dito tudo isso, eu gostaria de ouvir do senhor, deputado Sanderson, nesse caso icônico, como responder ao cidadão, e todos são cidadãos, de que está armado e o que está desarmado, como é que esse cidadão pode ficar tranquilo pensando que alguém que tem um porte de arma, mas não tem equilíbrio emocional, pode correr atrás deles nas ruas a qualquer momento, como foi o caso da deputada Carla Zambelli? Primeiro é importante uma distinção. O decreto, na minha observação, né, de forma soldada, até de forma abusiva, pelo governo Lula, né, eu até falo na exposição de motivos do PDL, que, na minha observação, é uma ação de vingança, porque não ajuda em nada, como muito bem disse o deputado Ricardo Barros, é uma ação que não ajuda em nada. Ao contrário, joga gasolina numa fogueira e trouxe aí um cenário pavoroso nacional a partir desse decreto, porque vejam, só CACs, são 700 mil CACs, né, que movimentam aí milhares de empregos no Brasil, né? E por que eu estou falando isso? Porque o decreto não fala sobre porte de arma. Os senhores sabem, de origem eu sou da Polícia Federal, conheço essa matéria. Porte de arma não está sendo tratado nesse decreto. Porte de arma é concedido pela Polícia Federal, com os rigores da lei. Aliás, havia muita reclamação, inclusive, no próprio governo Bolsonaro, de que a Polícia Federal continuava sendo rigorosa na concessão de porte de arma, mesmo com o governo Bolsonaro. Não estamos falando de porte de arma. No caso da deputada federal Carla Zambelli, ela tem porte de arma. E, como portadora de arma, passou pelas provas na Polícia Federal, e é uma situação diferente. Eu não entro no mérito se ela agiu se acertou ou errou. O decreto por Lula, que trata especificamente sobre CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, e regula questões também de clubes de tiro e escolas de tiro. É sobre isso especificamente que eu apresentei o PDL, e nós vamos trabalhar para que esse decreto seja revogado, porque, como eu disse, estou sendo repetitivo, não ajuda em nada esse decreto, porque, primeiro, nós temos esses números, os índices de armas dos CACs que chegam às mãos do crime organizado são diminutos, né? Não tem como, por exemplo, o sujeito que é praticante é um esporte, eu mesmo pratico o tiro prático, o tiro esportivo. O sujeito que tem uma arma para ir para um clube de tiro, para participar de uma competição, hoje ele vai ter que ir com a arma desmuniciada, sendo alvo fácil, vulnerável, e aí sim uma quadrilha interceptar o veículo do sujeito, ou que esteja a pé, levar essa arma, e aí isso nós não podemos permitir. É algo que vai contribuir para a violência no Brasil. Sim, deputado Arlindo Quinalha, muito rapidamente, deputado Quinalha, deputado também Ricardo Barros, também gostaria de ouvi-lo sobre esse ponto, o nosso tempo já está aqui se esgotando.
Primeiro que não há nenhum demonstrativo de que antes de qualquer decisão do judiciário, a segurança pública do Brasil fosse bem. Eu creio que nós devemos valorizar as forças, digamos, legais, né, polícias militares e outros civis, por exemplo, para que combata o crime. Isso é uma situação, eu acho que nós não devemos misturar. Quando nós estamos falando de pessoas do CAC, eu vou dar alguns exemplos. Eu vou dar endereço, vou dar nomes. Então, por exemplo, na cidade de Viradouro, no dia que ia haver a votação na Câmara de Vereadores para saber se iriam permitir ou não a instalação de clube de tiros, pessoas ligadas a clube de tiro de outra cidade foram para lá para ameaçar. Sabe o que aconteceram? O que aconteceu? Foram jogados para fora da cidade para a população reagir. Uma parte, claro, nem todo mundo estava acompanhando. Eu vou lembrar aqui 2 episódios muito graves. O ex-deputado Roberto Jefferson atirou na Polícia Federal, deputado Sanderson. Me perdoe pelo que eu vou dizer, eu não quero desrespeitar a Polícia Federal, mas vamos pegar por imagem, se fosse de fato aí sim, num bairro pobre, não quero falar de comunidade apenas, este que tivesse atirado, como atirou Roberto Jefferson, na Polícia Federal, estaria vivo? Ninguém pode dizer que sim, mas muito menos nós podemos afirmar que o tratamento seria igual ao dado ao ex-deputado federal, com quem eu convivi bem na Câmara, aliado de primeira hora do Bolsonaro. Terceiro ponto, filho de um policial militar. Se fantasia, pega a arma do pai, vai numa escola e mata a gente. Então, não é tão inocente haver o CAC, não é. Até porque estimula a cultura. E o exemplo dessa criança ou adolescente que vai matar colegas na escola é que nós estaríamos cultivando a cultura, aí sim, da violência. E no primeiro ato do presidente Lula, ele cumpriu com aquilo que ele falou durante toda a campanha. Houve uma equipe de transição, portanto, não foi nada precipitado, não foi nada irrefletido, foi pensado, foi cotejado. E aí, meu prezado, eu vou chamar de líder do governo sem especificar, eu sempre tive o prazer de atuar de forma respeitosa também com o Ricardo Barros. Obviamente que nós devemos fazer um debate e concordo com uma das suas frases que eu quero destacar, mas outras também. Eu quero destacar, nós precisamos pacificar o país. E neste caminho, eu acho que nós temos que diminuir a altura da disputa política e aí sim discutir livremente ao papel do Congresso as concepções e deliberar. A última palavra cabe ao deputado Ricardo Barros. Também fale, por favor. Eu falei aqui do caso da Carla Zambelli, queria que o senhor também considerasse isso. Os 2 deputados já se passaram assim. Eu sei que é difícil falar sobre uma colega, né? Mas queria que falasse também, comentasse esse caso que também é icônico para o Brasil, deputado. A deputada Carla Zambelli cometeu um erro, né? Ela tinha porte de arma, portanto está numa outra categoria que não é o CAC. O filho do policial que pegou a arma e foi à escola atirar em alguém, também não tem nada com o CAC, o pai policial, portanto a arma estava lá por outra razão. O deputado Roberto Jefferson também cometeu um erro, que também não é CAC. Então o que a gente está falando é de tiro esportivo, de uma atividade econômica que gera empregos, que gera impostos, que movimenta o nosso país. Então acho que é preciso despolitizar o assunto. Tudo bem, foi uma promessa de campanha do presidente Lula, ele tomou a decisão dele, mas isso requer uma ponderação. Então, a proposta do deputado Sanderson vai a debate, vamos discutir sobre isso, vamos tomar a melhor decisão. O importante agora é realmente pacificar o país, é que a gente possa ter uma boa convivência, que as famílias voltem a almoçar junto no domingo, né? Porque dividiu o Brasil essa polarização, lamentavelmente. Isso não é bom para ninguém. Então, eu aqui tenho o meu lado, tenho as minhas convicções, como tem o Sanderson, como tem o deputado Quinalha. Mas vamos pensar
nos nossos filhos e nos nossos netos e vamos fazer desse país um país melhor. E analisar a proposta do deputado Sanderson com toda a isenção. É realmente melhor para o Brasil isso ou aquilo? Eu não gosto de ver o Brasil todo atrás das grades. As casas com grades, com muros altos, com arame farpado, né? Porque o Estado não dá conta de dar segurança para as pessoas. Então, vamos pensar bem se o Estado tem capacidade de dar segurança para as pessoas para depois desarmá-las. Um abraço para você, obrigado pela oportunidade de debate. Eu tenho certeza que esse vai ser o nosso clima por esse ano, pelo menos, né? Muito acirrado, muito dividido, mas da política, da nossa atividade, discutir ideias e tomar decisões. Cada um responde pelo seu voto para o público que o elegeu. É sempre muito bom, deputado. Aliás, os três, é sempre muito bom aqui conversar com vocês, entrevistar vocês. O senhor deputado Ricardo Barros está sempre aqui comigo e mesmo ponderando muitas vezes com outras ideias de deputados, sempre mantendo o nível, o equilíbrio. Então, eu que agradeço, na verdade. Inclusive, sobre esse erro, deputado, queria que considerasse, né? Porque quando a gente fala deputado tal cometeu um erro, deputado Y cometeu um erro, o cidadão brasileiro pensa, se eu cometesse esse erro, eu estaria vivo? Isso tem que ser considerado quando esse debate chegar à Câmara dos Deputados. Eu vou agradecer aqui, então, a presença do deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, Ricardo Barros, mais uma vez, do PP do Paraná, e o Bratan Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Agradeço imensamente aqui a presença dos três.